começando lá do mundo para cá. A gente hoje tem uma economia. Como é que se avalia a economia mundial hoje? A gente tem guerra da Ucrânia, conflito Israel-Hamas, China aí com crescimento de 5 e pouco, 6. Me corrige aí. Os dados você pode me corrigir, tá? Que eu não sou especialista, não. Mas em torno de 5, 6, que para a China é muito ruim, né? Pelo que ela vinha acima de 10% ao ano. A eleição nos Estados Unidos, que muda totalmente a geopolítica mundial, né? Ao mesmo tempo, com tanta indefinição, indefinições e coisas para acontecer boas e ruins, o FMI vai lá e projeta um crescimento próximo a 3% ao ano. Como é que você avalia esse cenário mundial, né? E que impactos ele podem trazer para o Brasil e para Pernambuco? Veja, se você acha que o Brasil está assim isolado do mundo, mude seu pensamento, tá? Isso poderia ser um pensamento de 30 anos atrás, mas hoje em dia isso mudou, né? E muito. Nós temos uma conexão muito forte, comercial, né, geopolítica, com o que está acontecendo lá fora. Nós somos exportadores de commodities agrícolas, minerais, né, de combustíveis, e toda mudança que acontece lá fora traz impacto aqui dentro para o setor exportador e também para o setor importador. Então, é preciso sim estar acompanhando muito o que acontece lá fora. De todos esses eventos que você mencionou, um que vem ainda pesando, talvez mais nem tanto, mas que pesou muito na economia mundial e brasileira, foi a invasão russa da Ucrânia. Completou agora 2 anos. No primeiro ano, disparou o preço do petróleo, né? A Rússia é um grande exportador. E o que é que acontece? Os aliados, né, da OTAN resolveram boicotar a Rússia por conta dessa invasão e disseram, olha, vamos boicotar de todas as formas possíveis. Uma delas foi com as importações de petróleo e gás natural. Só que quando você vai olhar, a Rússia está entre o segundo e o terceiro maior produtor mundial desses itens. E não é um item qualquer, né? O petróleo que impacta nas nossas vidas e muito. Então o preço que estava aí na casa dos 70, 80 dólares o barril, ele disparou para quase 140 em 2022. E tinha toda uma confusão, inclusive, que reverberou aqui dentro do país. Havia uma pressão muito forte para a Petrobras abandonar a política de paridade, né, com os preços internacionais, ela não abandonou, e isso gerou muita inflação aqui no Brasil e no resto do mundo. Então isso fez com que os bancos centrais de todos os países, o Brasil até foi um pouco mais rápido nisso, elevasse as taxas de juros para combater essa inflação. Esse é o único remédio que os bancos centrais têm para combater a inflação. Me permita que eu cortar, porque eu achei interessante o que você falou agora. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente lá de cá. Você deu um exemplo bem claro agora de como um evento externo, que não tem nada a ver com a gente, que a gente não tem ingerência nenhuma, impacta. Ou seja, uma guerra que dois países decidem. Eu não estou aqui entendendo nenhum mérito, tá? Mas eles entram em guerra, sobe o preço do petróleo, por causa do preço do petróleo, a gente é obrigado a subir os juros, e aí os juros impactam em financiamento imobiliário, impacta em tudo. Né? Exatamente. Então, assim, foi perfeita essa sua análise. Justamente De isso. como uma coisa lá fora... Você acha que não tem interferência Sim, nenhuma? Está só invadindo lá a Ucrânia para anexar um território que a gente nunca ouviu falar na vida. Mas o problema é que, como eu disse, os outros países retaliaram e, na realidade, também sem querer tomar partido, você retalia, tem uma consequência, né? Então o preço do petróleo disparou e gerou todas essas consequências que perduraram um bom tempo, né, no mundo e aqui. A inflação disparou, ela só veio ser controlada porque o preço do petróleo também começou a ceder. Aí entra outros fatores. Aí vem a China, né, que você estava mencionando. A China está passando por um processo de desaceleração. Ela não cresce mais a 10% ao ano como crescia antes, era um crescimento absurdo. Eu estava lendo um material sobre isso e há preocupações sérias com relação ao endividamento chinês, porque era um modelo de infraestrutura baseado em emissão de títulos
das províncias e municipalidades. Eles hoje estão praticamente quebrados, né? E não conseguem rolar a dívida. É um investimento que dá retorno, mas é um investimento que dá retorno de longo prazo. E os títulos estão começando a vencer e não estão conseguindo ser renovados. Olha a bomba que pode vir por aí. A China desacelerando, esse problema da inflação que a gente viu já é, de certa forma, resolvido porque é um grande importador da maioria das commodities que você imaginar, seja agrícola ou mineral. Então o preço começa a ceder. Então a gente vive hoje um momento de redução das taxas de juros. O pior já passou. Todos os bancos centrais estão reduzindo taxas. O Brasil também vem nesse É um efeito, mesmo caminho. vamos dizer assim, é um efeito não. É um movimento global de redução da taxa de juros hoje? Sim, sim. Quem ainda está segurando muito, mas também não está mais subindo, é os Estados Unidos, que aí é um outro player mundial, que é um país que continua mostrando uma economia aquecida, mesmo com a taxa que é a mais alta dos últimos 20 anos, né? A taxa de juros de 5 a 5,25% ao ano. E o Brasil, inclusive, não consegue baixar mais a taxa porque a taxa de lá está num patamar muito alto. Aí é onde entra uma outra explicação econômica, que aí você tem que avaliar o risco de um país versus o risco do outro, e o Brasil só consegue atrair dinheiro de fora se pagar um prêmio, né, em cima da taxa de juros americana. Então, se lá cair, aqui cai mais. E aí as taxas caindo, as bolsas de valores se valorizam mais, porque a renda fixa vai estar pagando menos. Então, assim, veja que Que tudo complexidade, tem, né? tem uma conexão e que impacta também no câmbio. Porque se a taxa de juros aqui do Brasil cai muito em relação à americana, o título americano vai estar pagando bem, né, com risco praticamente zero, porque eles fabricam moeda, né? Enquanto houver essa confiança na economia americana, vai ser o título de melhor rating. E aí o título brasileiro, se ele estiver pagando pouco, o investidor sai, E vai para o americano. vende o título em reais, compra dólar e vai para os Estados Unidos. Aí o dólar dispara, né?